Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. A nossa aula de hoje vai ser sobre os plateumintos, são vermes achatados. São mais popularmente conhecidos como vermes achatados. A gente vai falar sobre as características gerais deles, né? Eles são animais invertebrados. Eles vão apresentar a simetria bilateral. O que é isso, né? Simetria bilateral é quando você pode pegar o corpo do animal e dividir em dois iguais. Então, igual aqui na lateral, a gente pode ver uma planária, né? Que ela é um plateuminto. Eles são achatados. E se você cortar na metade, você vai ter uma simetria bilateral, que cada lado é igual. O que isso é importante? Isso é importante para o processo de cefalização, o processo de diferenciação também da parte anterior e a parte posterior do animal. Ele vai apresentar 3 folhetos embrionários. Então, a gente vai ter o endoderme, no embrião desse animal, a gente vai ter a endoderme, a ectoderme, que é a parte mais externa, e a mesoderme, que é a parte do meio, que é a parte que da parte de onde se deriva os músculos, as células musculares. Nos plateumintos, a gente ainda vai ter a ausência da cavidade celomática, que seria essa cavidade digestiva. A ausência da cavidade celomática. Então, esses animais, eles são acelomados. Por ele ser achatado, ele não vai ter essa cavidade no meio. Eles também podem ser terrestres. Eles vão habitar locais úmidos ou aquáticos. Eles podem ser animais de água doce e também de água salgada. E a gente vai ter espécies parasitas, que são as que a gente vai mais ver porque elas causam doenças para o ser humano. As características anatômicas e fisiológicas dos plateumintos em geral, a gente vai ter um sistema circulatório ausente. Esse sistema circulatório, como que vai acontecer a circulação de nutrientes, né? A circulação, como que os nutrientes vão ser transportados, né? Então, eles são difundidos pelo organismo de célula em célula. Então, as células elas vão passando uma para outra a partir de difusão. O sistema respiratório também é ausente. Essas trocas gasosas, por ele ser um animal achatado, o corpo dele, a superfície do corpo dele, ele consegue fazer esse transporte, essa troca gasosa com o meio diretamente. Então, a superfície do corpo dele, todo o corpo dele faz essa troca gasosa. O sistema nervoso e o sistema sensorial, eles são presentes. No caso do sistema nervoso, ele vai ter 2 gânglios, um par de gânglio, né, cerebral, disposto na região anterior, que seria a parte onde ficam os oocelos, né? E desses gânglios cerebrais vai irradiar 2 cordões nervosos até a porção posterior. E desses cordões nervosos vão sair nervos, vai enervar o corpo inteiro do animal. Já no sistema sensorial, a gente vai ter a presença dos oocelos. Os oocelos, eles são células fotorreceptoras. Então, por causa da luz, ele vai perceber essa variação de luz, presença, ausência de luz. Então, ela vai conseguir se orientar através dessa luz por causa dos oocelos. O sistema excretor, ele também é presente e ele é formado por uma rede de túbulos. Essa rede de túbulos ela é chamada de protonefrídeos. E a gente vai ter também as células flama nesse animal, que são também mecanismos para excreção. E esses protonefrídeos eles vão chegar até um poro terminal, que vai ficar, vai ficar localizado na região dorsal do animal. Vamos falar, então, primeiro a classificação, depois eu explico a reprodução para vocês, porque cada um deles vai se reproduzir de maneira diferente. Então, a gente vai ter a classe turbelária. A principal exemplo dessa classe são as planárias, e eles são animais de vida livre, aquáticos. Esse animal embaixo também é da classe turbelária. Então, a prisma planária.
E a próxima classificação, a próxima classe que a gente vai ter é a classe trematoda. Essa classe a gente vai ter tanto ectoparasitas, que são parasitas que se grudam do lado de fora do corpo de algum animal, e a gente vai ter endoparasitas. O mais famoso deles que a gente vai falar é o Schistosoma mansoni. Nessa foto que eu coloquei para vocês em preto e branco, a parte de fora é o Schistosoma mansoni macho, e esse cordãozinho que está dentro, nesse buraco dentro do macho, é a fêmea. Eu vou mostrar melhor isso para vocês quando eu for falar de reprodução. E a classe cestoda. A classe cestoda ela é composta por endoparasitas de animais vertebrados. Aqui eu coloquei para vocês a Taenia saginata, que é a de cima, e a Taenia solium. A Taenia solium, elas são diferentes porque a Taenia solium ela tem esses ganchinhos para se prender no hospedeiro. A Taenia solium é de baixo, tá? Que está separada, que está deitada. E ela vai ter essa parte de cima, parece um sol, por isso Taenia solium. Essas para vocês lembrarem. E a saginata, ela não tem. Tá vendo? Essa da foto mesmo. Ela só vai ter as ventosas para se prender no hospedeiro, no intestino do hospedeiro, para ser mais exato. Então, vamos para a reprodução. A reprodução, na classe tubelária, ela vai ser, vou mostrar a planária, tá? A reprodução dela. Ela pode se reproduzir por fragmentação, que seria a maneira assexuada, né, que ela se reproduz. Ou seja, qualquer pedacinho que você tirar, que ela se corta, né, no meio, e cada pedacinho desse vai gerar uma nova planária, igualzinha à planária original. E também acontece a fecundação cruzada. O que é isso? A planária, ela é hermafrodita. Então, cada planária vai ter um sistema reprodutor feminino e um sistema reprodutor masculino. Então, eles vão fazer uma fecundação cruzada, então não tem autofecundação nesse momento, eles vão fecundar, cada um fecunda o outro, a outra planária, nessa postura de acasalamento. E aí, esses animais, eles vão ser colocados numa cápsula, vão crescer dentro dessa cápsula, e a cápsula estoura e as planárias jovens já nascem. Como a gente pode perceber, não tem larva nesse desenvolvimento, então a gente vai ter um desenvolvimento direto. Nos animais da classe trematoda, a gente vai ter o Schistosoma mansoni. Eu coloquei aqui o ciclo da doença, da esquistossomose, que é a doença que o xistosoma causa no ser humano. Então, o que acontece? Uma pessoa infectada vai expelir esse Schistosoma mansoni. Essa cordinha no meio é a fêmea, e o que está dentro do canal ginecóforo do macho. Na hora da reprodução, eles se juntam, eles são dioicos. Então, quando o animal é dioico, a gente sabe que tem a fêmea e tem o macho. Não são hermafroditas. Desse animal, a gente vai ter o ovo, eles vão lançar o ovo, né? Os ovos do xistosoma que está dentro desse ser humano são lançados na natureza. Se ele tiver contato com água doce, essa larva ciliada, que é a próxima que tem aqui, ela vai ela vai nadar e encontrar esse caramujo. É um bionfilária. É só esse caramujo que é o hospedeiro intermediário dessa doença. E aí, no caramujo, esse animal vai se reproduzir assexuadamente e ele vai se desenvolver vai ser liberado na água de novo até ter a larva cercária, que é essa larva que tem um rabinho. Essa larva, ela consegue furar a nossa pele e ela que contamina o hospedeiro definitivo, que é o homem. Então, a reprodução na classe trematoda, ela é feita sexuadamente, e o desenvolvimento desse animal é indireto, porque tem fase larval. A classe cestoda. A classe cestoda são hermafroditas, que são as tênias.
As tênias, elas são chamadas de solitárias, porque quando o animal adulto dentro do nosso intestino, ele libera certas substâncias tóxicas para outras tênias. Então, elas vivem sozinhas. Elas não têm sistema digestivo, elas são as únicas, né? A gente tinha falado que tinha sistema digestivo, mas na classe C toda, as tênias não têm. Por quê? Elas já comem o nutriente, o nutriente que o hospedeiro já digeriu. Então, vai ter uma competição de nutriente entre o hospedeiro e a tênia. Como a tênia ela é hermafrodita, cada proglótide dela, esse animal, ele é dividido em proglótides, né, no final. Ele vai ter a cabeça, né, que é o escólix, que é onde vai ter os ganchos, ou apenas as ventosas, né, que vai se segurar no hospedeiro, na parede do intestino do hospedeiro. Logo depois, a gente vai ter o pescoço e depois as proglótides maduras. Essas proglótides são cada uma delas tem o seu próprio ovário, seu próprio testículo, tem o seu próprio sistema reprodutor, tanto feminino quanto masculino, em cada uma desses quadradinhos, dessas proglótides. O que acontece? Acontece nesses animais a autofecundação. Então, uma proglótide vai fecundar a outra, ou fecunda a mesma, e aí a proglótide grávida, ela vai ficar cheia de ovos e vai se desprender da tênia. E vai acabar saindo nas fezes do humano infectado. Então, a reprodução delas vai acontecer dessa maneira. E as doenças causadas pela tênia são a teníase e a cisticercose. No caso da teníase, a gente vai ter dois tipos de hospedeiro intermediário. Pode ser tanto a vaca quanto o boi. No caso, tanto o boi quanto o porco. No caso do boi, a gente vai ter a tênia saginata. E no caso do porco, a gente vai ter a tênia solium. Mas eles vão causar a mesma doença. Então, a gente vai ter um ser humano que ingere, que está infectado, e a partir das fezes desse ser humano vão ser liberados ovos de tênia. O hospedeiro intermediário, seja o porco ou seja a vaca, vai comer esses ovos, vai ingerir esses ovos, e esses ovos vão se alojar nos músculos desses animais e vão virar cistos, né? Aí, nessa carne infectada, a gente vai ter uma carne infectada que, quando ela é mal cozida, a gente come e a gente é infectado também por essa doença. O que pode acontecer? Essa é a teníase. Mas pode acontecer do ser humano comer diretamente os ovos. Nesse caso, não ia ter o hospedeiro intermediário. Quando o ser humano ele come diretamente os ovos, esses cisticecos eles vão se desenvolver nos nossos músculos. Então, acontece deles se alojarem na cabeça, se alojam em músculos do corpo, e é uma doença muito mais grave do que a teníase. Porque se o cisto eclode, dependendo de onde está, pode causar paralisia, porque eles também podem ficar na coluna, pode causar morte até. Então, é uma doença. E toda a prevenção para doença desse tipo de animal, de verme, tanto no nematomito quanto no patamento, o maior deles é o saneamento básico. Então, em lugares com saneamento básico precário, essas doenças têm mais chance de conseguir completar o ciclo total. Então, saneamento básico, higiene pessoal, comer sempre carne bem cozida. A ingestão do ovo da tênia acontece muito com água contaminada, verduras lavadas com água contaminada. Então, sempre lavar, saber de onde é a fonte da sua água, lavar bem os alimentos, cozinhar bem a carne quando for comer. Então, sobre protamitos é isso, pessoal. Hoje, então, a gente acaba. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os nematelmintos, que são os vermes cilíndricos. Espero vocês lá
Muito obrigada e tchau, tchau.